Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Reencarnei como Jiraiya, parte 3, capítulo 29. Este jutsu não tem pontos fracos. Seja para um ataque frontal, uma emboscada ou para bloquear a perseguição do inimigo durante a retirada, ele é incrivelmente versátil. Elogiou Hiruzen Sarutobi antes de desaparecer de vista com uma rápida técnica de cintilação corporal. Choveram shurikens onde ele estava, cravando-se no chão, mas sem conseguir tocá-lo. Sério? Não tenho nada a dizer sobre isso, murmurou Jiraiya para si mesmo, sem saber ao certo se Hiruzen estava realmente o elogiando ou se vangloriando indiretamente. Liberação de vento, teia de vento. Assim que Hiruzen desapareceu, Jiraiya perdeu o rastro de sua presença. Reagindo rapidamente, ele ativou um ninjutsu sensorial, exalando uma enorme quantidade de chakra de vento que envolveu a área. Nada mal para o Hokage, completamente indetectável. Jiraiya franziu a testa. Apesar de combinar as habilidades de seu corpo sábio com o poder sensorial da teia de vento, ele não conseguiu detectar nenhum vestígio de Hiruzen. Hiruzen Sarutobi era realmente o mais forte de Konoha. Se ele quisesse se esconder, nem Jiraiya nem seus companheiros de equipe teriam a menor chance de encontrá-lo. A diferença em suas habilidades era simplesmente enorme. Tanto Orochimaru quanto Tsunade exibiam expressões semelhantes de perplexidade, sem conseguir localizar seu mestre. Embora tivessem sido derrubados anteriormente, nenhum dos dois se feriu. O controle preciso de Hiruzen sobre sua força garantiu isso. Quando o inimigo desaparece durante o combate e você não consegue detectá-lo, reagrupe-se imediatamente para evitar ser eliminado 1 a 1. Não se disperse e não perca tempo olhando sem rumo, a voz de Hiruzen ecoou das sombras. Se você estiver sozinho, recue para uma área aberta, mantendo-se pronto para ativar jutsus defensivos a qualquer momento, continuou ele. Antes que Jiraiya pudesse reagir, sentiu uma mão agarrar firmemente seu ombro. De alguma forma, Hiruzen havia aparecido bem atrás dele. Assustado, Jiraiya brandiu sua kunai para trás, mas o aperto de Hiruzen se intensificou. Com um súbito impulso de força, ele ergueu Jiraiya do chão e o arremessou para o lado. No ar, Jiraiya rapidamente formou selos de mão e criou um clone das sombras, que o amparou pouco antes de ele atingir o chão. Tsunade e Orochimaru, no entanto, não foram tão rápidos com seus selos. Ambos foram derrubados por Hiruzen e caíram pesadamente, com as roupas agora cobertas de lama. O contraste entre Tsunade e Orochimaru cobertos de poeira e Jiraiya impecável era gritante. Ao verem o sorriso presunçoso de Jiraiya, eles não puderam deixar de invejar sua rapidez em formar selos de mão. Pelo menos, isso poupava o trabalho de lavar as roupas. Muito bem, Jiraiya reconheceu Hiruzen, genuinamente impressionado com sua rápida reação. Obrigado, sensei. Liberação de fogo, bala de chamas. Jiraiya e seu clone das sombras formaram selo simultaneamente, lançando uma saraivada de balas de óleo escaldante em direção a Hiruzen. O jutsu clone das sombras era verdadeiramente genial, uma criação do segundo Hokage, Tobirama Senju. Os clones possuíam consciência e habilidades de combate independentes, e quando eram desfeitos, suas experiências e memórias retornavam ao original. No entanto, a força de um clone das sombras era diretamente proporcional ao chakra que lhe era alocado, tornando-o inerentemente mais fraco que o corpo original. O golpe característico de Naruto, o jutsu de clones das sombras múltiplas, era uma versão aprimorada dessa técnica, mas exigia uma quantidade enorme de chakra para ser executado. Usá-lo de forma imprudente sem reservas suficientes poderia ferir gravemente o usuário ou até mesmo ser fatal. O mundo ninja era repleto de inúmeros jutsus proibidos, e metade deles eram criações de Tobirama Senju. Se não fosse por sua criação da técnica e do Tensei, o mundo não teria se tornado tão caótico quanto era. Liberação de vento, grande avanço. Orochimaru rapidamente formou selos, exalando uma violenta rajada de vento repleta de lâminas afiadas como navalhas para potencializar as balas de chamas de Jiraiya. Impulsionadas pelo vento, as chamas ficaram ainda mais intensas. Embora o trabalho em equipe de Orochimaru e Jiraiya ainda precisasse de alguns ajustes, foi o suficiente para demonstrar o potencial deles para combinar técnicas no futuro. Colapso do céu. Tsunade também entrou em ação, canalizando o chakra em seu pé direito e golpeando o chão com tremenda força. A terra à sua frente se abriu, enviando uma fissura em direção à posição de Hiruzen. Os 3 ataques foram lançados quase simultaneamente, demonstrando a sua crescente coordenação. Nada mal, vocês estão começando a trabalhar bem juntos. A coordenação é crucial em batalhas de grande escala, comentou Hiruzen, formando rapidamente seus próprios selos. O chão sob seus pés amoleceu e se contorceu, formando um enorme dragão de terra. As mandíbulas do dragão se abriram, cuspindo projéteis de lama infundidos com chakra que interceptaram os ataques que se aproximavam. O ataque combinado de balas de fogo, lâminas de vento e fissuras foi neutralizado, deixando Jiraiya, Orochimaru e Tsunade em busca de alternativas. Liberação da terra. Parede no estilo da terra. Jiraiya bateu as palmas das mãos no chão, erguendo uma espessa barreira de terra bem a tempo de bloquear as balas de lama que se aproximavam. Bum! A muralha de estilo terra tremeu sob o ataque, rachando e estremecendo enquanto as balas de lama a atingiam implacavelmente. A força do sensei é realmente impressionante, refletiu Orochimaru, lambendo uma kunai enquanto observava o espetáculo por trás da parede. Agora não é a hora para admiração. Andem logo. Não aguento mais isso, disparou Jiraiya, exasperado. Sem mais delongas, Orochimaru e Tsunade usaram a técnica de cintilação corporal para escapar, com Jiraiya fazendo o mesmo. A sessão de treinamento durou até o anoitecer. Ao longo do dia, Hiruzen não poupou esforços para transmitir sua experiência de batalha, conquistada com muito esforço, aos seus alunos. Ao final, Jiraiya, Orochimaru e Tsunade não apenas aprimoraram o trabalho em equipe, como também adquiriram uma compreensão mais profunda das táticas de combate. Espero que o que lhes ensinei hoje os ajude a derrotar seus inimigos e a se protegerem em batalhas futuras, disse Hiruzen, dando uma tragada em seu cachimbo. Por hoje é só. Daqui a 5 dias, encontrem-se aqui ao amanhecer. Tenho uma missão importante para vocês.
Capítulo 30. Entendido, Sensei, respondeu Jiraiya. Apesar de sua postura calma, ele não conseguiu esconder a empolgação em seu coração ao ouvir falar de uma nova missão. Partir em missões não era apenas uma oportunidade de contribuir, mas também a melhor maneira de aprimorar suas habilidades. Com suas capacidades atuais, contanto que não encontrasse Jounin de elite ou figuras do nível de um Kage, ele tinha confiança de que pelo menos conseguiria recuar ileso, mesmo que não pudesse vencer. Dado que eles eram apenas Chunin, Hiruzen Sarutobi não lhes designaria nenhuma missão além de Rank B. Qualquer coisa acima disso seria essencialmente uma sentença de morte. Afinal, até mesmo Jounin podiam morrer em missões de Rank A, enquanto missões de Rank S eram reservadas exclusivamente para Jounin de elite ou ninja de nível Kage. Por enquanto, o máximo que eles podiam esperar era lidar com uma missão de nível B. Perto dali, Tsunade e Orochimaru estavam estirados no chão, exaustos demais até para falar. Eles apenas assentiram com a cabeça, concordando com as instruções de Sarutobi. O treino de hoje foi exaustivo, tão exaustivo que até mesmo Jiraiya, com sua resistência aprimorada, quase foi vencido. Não foi surpresa que Orochimaru e Tsunade estivessem completamente esgotados. Essa sessão tinha sido muito mais difícil do que qualquer treino de ninjutsu. Afinal, o parceiro de treino deles era ninguém menos que o terceiro Hokage, e todo o treinamento parecia mais uma surra unilateral. Mas apesar da derrota humilhante, eles haviam aprendido muito com a experiência. Sua percepção de combate havia se aprimorado consideravelmente. Para Tsunade e Orochimaru, se conseguissem internalizar as técnicas aprendidas hoje, não apenas se sairiam bem contra a maioria dos Chunin, como também poderiam enfrentar vários oponentes ao mesmo tempo. No mundo ninja, a experiência em batalha era tão crucial quanto a força bruta. Um Jounin inexperiente poderia facilmente ser derrotado por um Chunin experiente. Exemplos de ninjas mais fracos superando os mais fortes eram abundantes, com as vitórias de Shikamaru sendo um excelente exemplo de brilhantismo tático. Quanto a Jiraiya, ele sempre se destacou entre os Chunin. Após o treino de hoje, a diferença entre ele e um Jounin diminuiu consideravelmente. Daqui a 5 dias, vocês receberão uma missão que os levará para longe da vila, lembrou Sarutobi. Certifiquem-se de estarem totalmente preparados durante esses próximos dias. O trio assentiu com a cabeça, abstendo-se de pedir detalhes sobre a missão. Era protocolo padrão manter os detalhes da missão confidenciais até a partida, para evitar qualquer risco de vazamentos que pudessem comprometer a operação. Com isso, Sarutobi deixou o campo de treinamento. O que você acha que o sensei preparou para nós? Perguntou Tsunade com os olhos brilhando de entusiasmo. Contanto que não seja uma tarefa chata, tudo bem para mim, murmurou Orochimaru, lambendo os lábios em antecipação. Ele também estava ansioso pelo desafio. Desde que se formaram na academia, suas missões eram tarefas mundanas e de baixa patente, de nível D, encontrar animais de estimação perdidos ou limpar lixo. Era um trabalho entorpecedor. Um dia serei forte o suficiente para esmagá-lo no chão, assim como o sensei faz, declarou Tsunade, encarando Jiraiya. Ei, a culpa não é minha. Foi o sensei que bateu em você e no Orochimaru, não eu, protestou Jiraiya. E no entanto você foi quem menos sofreu. É justo que eu equilibre a balança, disse Tsunade com as mãos na cintura, num tom que não admitia contestação. Não acredito que estou sendo punido por ser mais forte, pensou Jiraiya, suspirando em resignação. Hoje à noite, o jantar é por minha conta, anunciou Tsunade com sua habitual ousadia transparecendo. Nem Jiraiya nem Orochimaru hesitaram, assentindo com entusiasmo. Ambos viviam sempre sem dinheiro, sobrevivendo principalmente com os estipêndios da aldeia e cozinhando as próprias refeições. Comer fora era um luxo que raramente se permitiam. Tsunade os levou a um restaurante sofisticado. Assim que se sentaram, Jiraiya e Orochimaru não perderam tempo e pediram pratos que jamais poderiam pagar sozinhos. Tsunade, como membro de um clã rico, mal pestanejou e até que a comida começou a se acumular. Orochimaru, você poderia ao menos tentar comer como um ninja civilizado? Supostamente devemos ter um mínimo de classe. Jiraiya reclamou, observando Orochimaru usar a língua para enfiar comida na boca a uma velocidade alarmante. Jiraiya sentiu uma pontada de impotência. A língua de Orochimaru era ridiculamente ágil, uma vantagem injusta na hora de devorar comida. Droga, se eu tivesse uma língua dessas, eu poderia. Jiraiya balançou a cabeça, interrompendo esse pensamento. Enquanto isso, Orochimaru o ignorou completamente, concentrando-se em sua refeição. Manter as inúmeras cobras que criava para seu jutsu exigia recursos consideráveis, deixando-o perpetuamente sem dinheiro. Arrotar. Depois do que pareceu uma eternidade, Jiraiya e Orochimaru recostaram-se, dando tapinhas satisfeitos em suas barrigas cheias. Obrigada pela refeição, Tsunade, disseram em uníssono. Ao olhar para a pilha imponente de pratos vazios e ossos descartados, o rosto de Tsunade escureceu. Você deveria me agradecer pela última vez que estou te pagando, resmungou ela, fazendo uma careta enquanto tirava a carteira para pagar. Ao saírem do restaurante e se despedirem de Orochimaru, Tsunade se virou para Jiraiya. Venha à minha casa amanhã e me ensine o jutsu clone de Shuriken das sombras. Os olhos de Jiraiya se arregalaram em surpresa. Tsunade sempre fora inflexível em dizer que preferia lutar indefinidamente a pedir sua ajuda. No entanto, agora era ela quem estendia o convite. Era uma oportunidade de ouro. Afinal, as técnicas de ensino muitas vezes exigiam instrução prática e próxima. Se ele a esbarrasse acidentalmente bem, isso fazia parte do treinamento, não era? E quem poderia dizer aonde essas aulas particulares poderiam levar? Está me ouvindo, Jiraiya? Tsunade interrompeu bruscamente, tirando de seu devaneio. Claro, somos companheiros de equipe. Como eu poderia recusar? Disse Jiraiya com um sorriso. Vou garantir que serei o melhor tutor que você já teve. Capítulo 31. Você não ousaria recusar. Lembre-se de chegar cedo amanhã e não se atrase. Tsunade lançou um olhar para Jiraiya enquanto falava. Você está me pedindo conselhos sobre treinamento de ninjutsu. Não pode ao menos ser um pouco mais educado? Protestou Jiraiya.
Você tem algum problema com a minha atitude? A expressão de Tsunade tornou-se gélida. Você sempre tem razão, por causa dos seus atributos. Até amanhã. O olhar de Jiraiya desviou-se para o peito dela. Erguendo uma sobrancelha com um sorriso maroto, ele disparou antes que ela pudesse reagir. Aquele maldito Jiraiya. Vou matá-lo. Tsunade explodiu em fúria, mas Jiraiya já havia fugido, sua velocidade tornando impossível para ela alcançá-lo. Bem, pelo menos ele não está errado. Depois que ele desapareceu de vista, Tsunade olhou para o próprio peito, um sorriso orgulhoso curvando seus lábios. Enquanto isso, Jiraiya já estava de volta em casa. Após um breve descanso, dirigiu-se à sua sala de treinamento, retomando sua rotina rigorosa de exercícios com flexões e outros exercícios destinados a fortalecer seu corpo. Embora ainda não dominasse nenhuma técnica de taijutsu, ele sabia da importância de melhorar sua condição física. No escritório do Hokage, Danzou estava diante de Hiruzen Sarutobi, com uma expressão séria no rosto. Hokage-sama, tanto o País do Vento quanto o País da Terra começaram a enviar numerosos ninjas para o País da Chuva para coletar informações. Não demorará muito para que lancem um ataque. Precisamos agir rapidamente e investigar o País da Chuva nós mesmos. Se eles tomarem posse de uma parte significativa dos recursos da Terra da Chuva, sua capacidade de treinar ninjas superará a nossa. Não podemos deixar que eles nos ultrapassem. Hiruzen deu uma tragada profunda em seu cachimbo, com o rosto nublado de pensamentos. A Terra da Chuva pode ser menor que a nossa, mas sua força é formidável. Invadir seu território não será fácil. O líder da Terra da Chuva, Anzo da Salamandra, era conhecido como um semideus, um título bem merecido, dado seu poder aterrador. Não fosse por sua presença, a Terra da Chuva, encurralada entre grandes nações, teria sido anexada há muito tempo. Se as 3 grandes nações atacarem simultaneamente, nem mesmo Anzo será capaz de resistir. Precisamos assegurar primeiro as áreas ricas em recursos. Com mais recursos, podemos treinar mais ninjas criando um ciclo de força. Danzou inclinou-se para frente com um tom insistente. Hokage-sama, não podemos mais hesitar. Já estamos um passo atrás do País do Vento e do País da Terra. Adiar ainda mais só prejudicará os interesses de Konoha. Hiruzen franziu profundamente a testa. Deixe-me pensar a respeito, respondeu ele. O que há para pensar? A voz de Danzou se elevou. O País do Vento e o País da Terra já estão agindo. Se você não ordenar uma investigação sobre o País da Chuva agora, estará falhando com Konoha. Danzou, disse Hiruzen friamente, com os olhos penetrantes. Você não precisa me ensinar como proteger os interesses de Konoha. Lembre-se, eu sou Hokage. Saiba qual é o seu lugar. O rosto de Danzou se contorceu de raiva. Você vai se arrepender disso, Sarutobi. Dito isso, ele saiu furioso do escritório. Hiruzen suspirou, observando a fumaça de seu cachimbo subir em espirais. A guerra é uma parte inescapável deste mundo, murmurou para si mesmo. Embora detestasse a ideia de guerra, Hiruzen compreendia suas implicações. Vencer uma guerra poderia elevar seu prestígio, mas perder traria imenso sofrimento a Konoha, e prejudicaria sua reputação como Hokage. Os aldeões o culpariam, e ele poderia até ser forçado a renunciar ao cargo. Por ora, ele precisava da ajuda de Danzou para as tarefas menos agradáveis necessárias para manter a força de Konoha. Mas a iminente guerra pela Terra da Chuva era uma faca de 2 gumes, capaz tanto de fortalecer Konoha quanto de destruí-la. Prepare-se para o inevitável. Hiruzen finalmente chamou sua guarda pessoal. Informe Danzou para enviar ninjas para investigar a situação no País da Chuva. Fique de olho também nos movimentos do País do Vento e do País da Terra. Se a guerra fosse inevitável, Konoha precisava estar preparada. Na manhã seguinte, Jiraiya abriu os olhos, murmurando para si mesmo. Sistema, faça login. Jin, login efetuado com sucesso. Você recebeu 5 anos de experiência em treinamento de taijutsu. A recompensa pode ser resgatada a qualquer momento, anunciou o sistema. O que isso significa? Jiraiya franziu a testa, confuso com a explicação. Ao reivindicar esta recompensa, sua força física e resistência melhorarão instantaneamente, como se você tivesse treinado diligentemente por 5 anos. Ao ouvir isso, Jiraiya não hesitou. Reivindique-o. No instante em que falou, uma sensação de calor inundou seu corpo. Uma onda de energia percorreu seus músculos, fortalecendo cada parte dele até o nível celular. O processo durou 3 minutos antes que a sensação diminuísse gradualmente. Isto é incrível. Jiraiya cerrou os punhos, maravilhado com a força recém-descoberta que percorria seu corpo. Bum! Ele deu um soco no ar, produzindo uma forte onda de choque. Minha força agora pode até rivalizar com a de Tsunade, pensou ele, com um brilho de entusiasmo nos olhos. Embora seu modo sábio ainda não estivesse totalmente desenvolvido, ele podia sentir o potencial para uma força monstruosa semelhante à de Tsunade. Afinal, a força dela foi herdada do próprio Hashirama Senju. Está na hora de encontrar uma boa técnica de taijutsu para treinar. Com meu chakra e condição física atuais, seria um desperdício não fazê-lo. O olhar de Jiraiya ardia de determinação enquanto ele começava a planejar seus próximos passos. Capítulo 32. Nin Taijutsu pode ser considerado uma combinação de ninjutsu e taijutsu. No entanto, essa forma de taijutsu é extremamente rara e adquiri-la é excepcionalmente difícil. O exemplo mais famoso de Nin Taijutsu é o uso da armadura de liberação de relâmpago pelo 4º Raikage, que funde perfeitamente o chakra do relâmpago com o taijutsu, resultando em um aumento massivo tanto no poder do taijutsu quanto no do ninjutsu. Quanto a saber se Konoha possui algum Nin Taijutsu poderoso, Jiraiya não tem certeza. Mesmo que exista, provavelmente seria dominado pelos vários clãs proeminentes. Obter acesso a ele não seria uma tarefa fácil. A técnica mais famosa de Konoha, os 8 portões, não é considerada Nin Taijutsu, mas sim taijutsu puro. Mesmo quando os 8 portões estão abertos, os ataques não utilizam chakra. Eles dependem exclusivamente do atrito do taijutsu com o ar. Ataques como pavão da manhã, tigre da tarde e elefante da noite não contêm nenhuma propriedade baseada em chakra. Sinceramente, os 8 portões são, sem dúvida, a forma mais poderosa de taijutsu, quase absurdamente forte.
Jiraiya só pode esperar que o sistema o recompense com Nintaijutsu. Caso contrário, terá que obtê-lo de Tsunade ou Hiruzen Sarutobi. O avô de Tsunade, o segundo Hokage Tobirama Senju, criou inúmeros jutsus, então há uma boa chance de ela ter acesso ao Nintaijutsu. Quanto a Hiruzen Sarutobi, vindo de uma família prestigiosa, ele trabalhou com Danzou para eliminar silenciosamente muitos clãs depois de se tornar Hokage, acumulando uma quantidade considerável de técnicas e segredos. Para conseguir a ajuda de Tsunade, Jiraiya primeiro precisaria fortalecer o relacionamento entre eles. A melhor maneira de fazer isso? Subjugá-la completamente, fazê-la se apaixonar por ele. Quanto a Sarutobi, ele precisaria demonstrar mais talento para que Sarutobi estivesse disposto a investir recursos nele. Assim que Jiraiya organizou seus pensamentos, decidiu visitar a casa de Tsunade. Se saísse cedo o suficiente, poderia até conseguir um café da manhã grátis. Como membro do prestigiado clã Senju, as refeições de sua família certamente seriam extravagantes. A residência do clã Senju ficava no coração da vila, em uma vasta extensão de terra. No entanto, em comparação com a residência do clã Uchiha, que ficava nas proximidades, parecia um tanto decepcionante. Após as mortes de Senju Hashirama e Tobirama, o clã Senju entrou em rápido declínio. Eles não produziam mais nenhum ninja importante e seu número era extremamente baixo. O clã foi expulso dos círculos internos de Konoha, ficando com pouca ou nenhuma influência. Tudo isso graças à supressão intencional de Sarutobi e Danzou. Sarutobi ter escolhido Tsunade como sua aprendiz também foi uma forma de confortar o clã Senju, mostrando-lhes que ainda tinham uma chance de retornar ao núcleo de Konoha. Se não tivessem feito isso, alguns ninjas Senju rebeldes poderiam ter desertado e se tornado ninjas renegados. A queda do clã Senju se deveu principalmente à incapacidade de herdar o Kekkei Genkai Liberação de Madeira de Hashirama. Se alguém o tivesse herdado, o clã não estaria em situação tão precária. Por outro lado, o Kekkei Genkai Sharingan do clã Uchiha era estável e fácil de herdar, razão pela qual seu número de membros e influência permaneceram fortes. O clã Uchiha agora controlava a força policial da vila, que tinha mais autoridade do que a Anbu do Hokage. Se a Anbu quisesse prender um ninja de Konoha, precisava da aprovação do Hokage. A polícia Uchiha, por outro lado, podia agir de forma independente, capturando ninjas e levando-os diretamente ao Hokage. Foi devido a esse poder avassalador que o clã Uchiha acabou sendo aniquilado pelas mãos dos poderosos de Konoha. Os clãs Senju e Uchiha eram os dois mais poderosos quando Konoha foi fundada, mas agora o clã Senju havia caído tanto que era quase trágico. Ao chegar à casa de Tsunade, Jiraiya notou 2 civis de guarda na porta. Para ser sincero, ter civis guardando a entrada da residência do clã Senju era um tanto indigno para eles. O clã Uchiha vizinho tinha Chunin protegendo as casas de seus membros mais importantes. Vim aqui para ver Tsunade. Jiraiya aproximou-se e disse: Você é Jiraiya-sama? Perguntou um dos civis educadamente, com um tom de respeito contagiante. Jiraiya assentiu com a cabeça. Tsunade-sama já deu as instruções. Quando Jiraiya-sama chegar, você pode entrar imediatamente. O civil abriu o portão e conduziu a todos com grande reverência. Que pátio enorme, pensou Jiraiya enquanto seguia o civil. Depois de caminharem um pouco, ainda estavam no jardim da frente. O jardim tinha pedras, água corrente, pavilhões e lagos de lótus, tudo o que se podia desejar. Comparado com a sua própria casa, parecia um paraíso. Eu realmente não quero mais tentar. Só me patrocine. Jiraiya não pôde deixar de pensar. Após algum tempo, o civil o conduziu a um campo de treinamento. Jiraiya-sama, Tsunade-sama já está lá dentro esperando por você. Pode entrar. Obrigado pela orientação, disse Jiraiya, sorrindo, antes de abrir a porta do campo de treinamento. Que capitalista de merda, Jiraiya murmurou baixinho enquanto contemplava a cena. O campo de treinamento era vasto, várias vezes maior que o que ficava atrás do prédio do Hokage. O equipamento disponível para os ninjas era de primeira linha, mas o lugar estava quase deserto, com apenas alguns ninjas do clã Senju treinando. Parecia que o clã Senju havia gasto toda a sua sorte com as mortes de Hashirama e Tobirama. Após o falecimento deles, o clã ficou sem ninjas talentosos. Tsunade e seu irmão, Senju Navaki, eram os únicos com talento decente, mas Navaki foi morto durante a Segunda Grande Guerra Ninja. Seu corpo foi mutilado a ponto de ficar irreconhecível, e provavelmente foi Danzou quem orquestrou tudo para obter as células de Hashirama. Na história original de Naruto, Danzou havia transplantado algumas células Senju e era capaz de usar a liberação de madeira, embora o poder fosse fraco. Jiraiya logo avistou Tsunade praticando clones de sombra de Shuriken, mas claramente com dificuldades para progredir. Tsunade, você está apressando as coisas com a infusão de chakra. Nesse ritmo, você nunca vai dominar essa técnica. Depois de observar por um tempo, Jiraiya não conseguiu se conter e ofereceu seu conselho. Só me diga como consertar. Eu não pedi para você me dar sermão, resmungou Tsunade, visivelmente irritada. Jiraiya estava prestes a resmungar em resposta, mas então seus olhos se desviaram para o farto busto de Tsunade, e toda a sua frustração desapareceu. Você tem razão. Você sempre tem razão. Capítulo 33. Relaxe. Comigo como seu sensei, você não tem nada com que se preocupar. Garanto que você vai dominar isso. Jiraiya demonstrava grande confiança em sua capacidade de ensinar Tsunade. A técnica do clone das sombras com Shuriken era algo que ele quase havia aperfeiçoado. O talento de Tsunade também não deixava a desejar. Seu maior problema era a impaciência. Se não fosse por isso, ela já poderia ter dominado o básico. Se eu não conseguir te ensinar isso, então você pode desistir de aprender de vez, acrescentou Jiraiya em tom de brincadeira. Antes que Tsunade pudesse responder, o estômago de Jiraiya roncou alto. Mas antes de começarmos, que tal um café da manhã? Vim correndo para cá para te ensinar e nem consegui comer, disse ele, dando um tapinha na barriga com um sorriso exagerado. Os lábios de Tsunade se contraíram ao se lembrar dos apetites notórios de Jiraiya e Orochimaru. Ela não pôde deixar de se perguntar se convidar Jiraiya para as aulas tinha sido um erro. Contudo, ela não recusou o convite e rapidamente ordenou que o café da manhã fosse preparado. Logo em seguida, 2 empregadas trouxeram uma variedade de comidas deliciosas.
Essa é a vida, suspirou Jiraiya satisfeito, enquanto se deliciava com a refeição. Não eram as belas criadas que lhe interessavam. Ele apenas sonhava em começar cada dia com uma refeição farta como essa. Podemos começar agora? Perguntou Tsunade impacientemente assim que Jiraiya terminou. Claro, vou te ensinar passo a passo hoje e garantir que você domine tudo, respondeu Jiraiya, limpando a boca com um guardanapo oferecido por uma das criadas. Não precisa ficar me tocando, advertiu Tsunade bruscamente, com um tom ameaçador. Apenas aponte o que estou fazendo de errado e como corrigir. Se você ousar ultrapassar os limites, vou garantir que se arrependa. Jiraiya levantou as mãos em sinal de defesa. Sem brincadeiras, prometo. Só quero te ajudar a aprender mais rápido. Mas já que você não confia em mim, vou manter distância, disse ele, um pouco desanimado. Ele suspirou por dentro. Não era assim que essas situações costumavam se desenrolar naqueles filmes de sensei e aluno, que ele assistia secretamente. Neles, o aluno era quem fazia pedidos ousados, não o contrário. Mas ali estava ele, sendo rejeitado de cara, apesar de ter se oferecido para ajudar. A vida era realmente injusta. Tsunade não perdeu tempo e começou a treinar imediatamente, mas conforme o dia avançava, sua frustração aumentava. Você só pode estar brincando. Comigo aqui te guiando. Como você ainda não consegue? Exclamou Jiraiya enquanto o céu escurecia. Parecia que ele havia subestimado o desafio. Ele havia sido genuinamente paciente e atencioso em seus ensinamentos, e Tsunade havia se dedicado aos treinos. Contudo, por algum motivo, ela não conseguia compreender nem mesmo o básico da técnica. Talvez Tsunade simplesmente não fosse adequada para esse tipo de ninjutsu avançado. Em retrospectiva, seu verdadeiro potencial residia no ninjutsu médico e na utilização de sua força descomunal. Pedir que ela dominasse algo tão complexo talvez fosse demais. Afinal, na linha do tempo original, as técnicas mais notáveis de Tsunade eram relacionadas à medicina. Quando se tratava de combate, ela dependia quase que exclusivamente de sua força física descomunal. Nesse ponto de sua vida, ela ainda não havia desenvolvido seu foco na medicina nem percebido sua aptidão para ela. A liderança em Konoha também não priorizava o treinamento de ninjas médicos. Eles não viam valor em investir recursos em funções não combatentes quando esses recursos poderiam ser direcionados para as forças ofensivas. Os ferimentos eram simplesmente considerados um custo inevitável da guerra. Se um ninja conseguisse se recuperar, ótimo. Caso contrário, seu sacrifício era visto como uma nobre prova de sua lealdade à vila. Foi somente quando Tsunade ascendeu à proeminência e defendeu incansavelmente as equipes médicas que Konoha começou a designar um ninja médico para cada esquadrão. A visão compartilhada de Dankato sobre a importância do ninjutsu médico foi um dos motivos pelos quais Tsunade passou a gostar dele. É óbvio que você não está se esforçando o suficiente para me ensinar. Essa é a única explicação. Tsunade finalmente disparou, encarando Jiraiya. Vamos lá, Tsunade. Isso não é justo. Eu tenho me dedicado de corpo e alma a te ensinar. Jiraiya retrucou, genuinamente ofendido. Não me importo. Você me prometeu esta manhã que eu aprenderia hoje, e se você não cumprir, não sairá deste campo de treinamento, declarou Tsunade com um brilho perigoso nos olhos. Tudo bem, mas você precisará me deixar guiar seu chakra diretamente. Caso contrário, você jamais aprenderá essa técnica em toda a sua vida, respondeu Jiraiya seriamente. Sua paciência estava se esgotando. Tsunade hesitou antes de finalmente assentir. Tudo bem, mas se você tentar alguma gracinha, vai se arrepender. Respirando fundo, Jiraiya se posicionou atrás dela e colocou as mãos sobre as dela, guiando-a para segurar o shuriken corretamente. As mãos dela eram macias, e Jiraiya não pôde deixar de pensar em como eram delicadas. Tsunade estremeceu levemente, sua respiração falhou enquanto suas bochechas coravam. Seu coração disparou. Era a primeira vez que ela estava em contato tão próximo com um homem. Concentre-se e esvazie sua mente. Reúna seu chakra e siga minhas instruções, instruiu Jiraiya. Pela primeira vez, seus pensamentos eram completamente puros. Ele realmente queria ajudá-la a ter sucesso. Se ela não aprendesse a técnica agora, não só os esforços dele seriam em vão, como qualquer contato físico acidental certamente provocaria a ira dela. Contudo, se ela tivesse sucesso, talvez perdoasse um pequeno deslize mais tarde. Jiraiya guiou cuidadosamente seu chakra para as mãos dela, ajudando-a a direcioná-lo para o shuriken. Se esse método não funcionasse, ele teria que aceitar que nem todos os talentos podiam ser ensinados. Seu chakra precisa fluir de forma constante e calma, e algo que já repeti inúmeras vezes. Não me faça ficar repetindo. Ao formar o clone das sombras, não sobrecarregue o shuriken com chakra, ou ele explodirá em vez de se dividir. Memorize isso. Se você esquecer de novo, eu juro que vou te lembrar com um tapa. Entendido, murmurou Tsunade reprimindo sua irritação. Após várias tentativas, Tsunade finalmente conseguiu. Ela lançou o shuriken, formou os selos e observou enquanto ele se dividia em dois no ar, ambos atingindo o alvo e reduzindo o poste de treinamento a estilhaços. Finalmente, exclamou Jiraiya, mais aliviado que a própria Tsunade. Ele quase derramou lágrimas de alegria. Se ela não tivesse aprendido hoje, ele poderia ter desistido completamente. E sem que ela aprendesse, como ele conseguiria aprontar alguma travessura inofensiva? Capítulo 34. Finalmente, sucesso. Tsunade não conseguia esconder sua empolgação. Contanto que conseguisse criar um shuriken de sombra com sucesso com prática constante, dividir mais se tornaria naturalmente mais fácil. E com sua força monstruosa, o poder adicional por trás de seus arremessos de shuriken seria simplesmente aterrorizante. Eu te disse, não há nada que esse gênio não possa fazer, declarou Jiraiya com um sorriso presunçoso, lançando um olhar para Tsunade. Ensiná-la era muito mais difícil do que dominar o jutsu clone de shuriken das sombras. As estrelas agora cobriam o céu noturno. Eles vinham treinando sem parar desde a manhã até agora. Você finalmente dominou o jutsu. Devemos comemorar com um abraço. Jiraiya sorriu e sem
esperar pela resposta de Tsunade, deu um passo à frente e a abraçou. Por um instante, Jiraiya congelou. Ele podia sentir duas coisas incrivelmente macias pressionando seu peito. Era celestial. Todo o cansaço e esforço de ensiná-la de repente pareceram valer a pena. São macios, não são? A voz de Tsunade tinha um tom provocador. Muito suave, Jiraiya deixou escapar sem pensar. Jiraiya, você quer morrer? Num instante, a aura de Tsunade tornou-se ameaçadora, irradiando intenções assassinas em ondas. Ela o empurrou com força, seus olhos afiados e mortais. Tsunade, se acalme. Eu fiquei tão empolgado por você ter dominado o jutsu que agi por impulso. Juro que não estava tentando me aproveitar de você. Você precisa acreditar em mim. Jiraiya gaguejou, explicando-se apressadamente. Tsunade inclinou levemente a cabeça, a aura assassina desaparecendo enquanto ela lhe dava um sorriso doce. Somos camaradas, então é claro que vou acreditar em você. Jiraiya soltou um suspiro de alívio, mas foi breve. Sua expressão mudou no instante em que o chakra de Tsunade se manifestou. Tsunade rugiu, sua figura se transformando em um borrão enquanto avançava contra Jiraiya. Estilo terra. Parede em estilo terra. A reação de Jiraiya foi imediata. Batendo as palmas das mãos no chão, ele canalizou o chakra da natureza da terra para o terreno, erguendo uma parede robusta à sua frente. Bum! A parede desmoronou em escombros quando o golpe de Tsunade a estilhaçou sem esforço, uma nuvem de poeira se espalhando ao redor deles. Jiraiya, vou te mandar para a próxima semana. Rugiu Tsunade, avançando com uma saraivada de socos. Mas Jiraiya desviou-se deles com facilidade. Graças ao seu treinamento recente e aos reflexos aprimorados de seu corpo sábio, evitar seus ataques pareceu quase sem esforço. Tsunade, eu juro que não estava tentando me aproveitar de você. Se eu realmente quisesse, eu poderia simplesmente ter te agarrado quando você estava me atacando. Jiraiya suspirou interiormente. Se ele soubesse que ela ainda tentaria espancá-lo até deixá-lo inconsciente, talvez tivesse aproveitado o momento como devia. Tsunade, porém, não estava disposta a perdoar. Ignorando suas palavras, ela continuou seu ataque implacável. Bem, se você vai continuar com isso, posso aproveitar para treinar meus reflexos, murmurou Jiraiya, desviando de mais um soco. Tsunade, desiste logo. Você não vai me bater. O sol está prestes a nascer. Vamos encerrar por hoje e descansar um pouco. Quando os primeiros raios de sol despontaram no horizonte, Tsunade estava ofegante, com as energias quase esgotadas. Enquanto isso, Jiraiya permanecia tão enérgico como sempre. Droga! Por que você tem tanta energia? Tsunade rosnou com frustração evidente em sua voz. Jiraiya deu uma risadinha. Sinceramente, Tsunade, eu já respondi essa pergunta tantas vezes. O motivo é simples. Sou um gênio que surge uma vez a cada geração. Jiraiya, disse Tsunade, lançando-lhe um olhar fulminante entre respirações pesadas. Se você realmente estivesse tentando se aproveitar de mim, não conseguiria me enganar tão facilmente. Eu já te disse. Eu não estava tentando me aproveitar de você, disse Jiraiya, exasperado. Tudo bem. Vou acreditar em você. Tsunade finalmente cedeu, desabando no chão exausta. Sem energia e sem opções, ela se deitou na grama, fechando os olhos. Obrigado por me ajudar a treinar hoje, Jiraiya. Se precisar da minha ajuda no futuro, é só me avisar. Farei o possível para te ajudar. Lady Tsunade pode contar comigo para aceitar essa oferta. Não vou me conter se isso me causar problemas, disse Jiraiya, deitando-se ao lado dela casualmente. A sessão de treinamento inegavelmente os aproximou. Que tipo de pessoa você acha que nosso sensei é? Perguntou Tsunade de repente. Jiraiya não se surpreendeu com a pergunta. Com o declínio atual do clã Senju, não era difícil imaginar que alguns anciãos do clã nutrissem ressentimento contra Hiruzen Sarutobi. Afinal, Hiruzen fora aluno de Tobirama Senju e herdar o título de Hokage. Para o clã Senju, era difícil ignorar o fato de que o tratamento que recebiam sob sua liderança estava longe do ideal. O que você acha dele? Jiraiya desconversou. Não tenho certeza, admitiu Tsunade após um momento de silêncio. Mas sei que a vila está estável graças a ele. A estabilidade não é algo que uma pessoa consiga manter sozinha, respondeu Jiraiya balançando a cabeça. Não fosse a base sólida construída pelo primeiro e segundo Hokage, nem mesmo Hiruzen em seu auge teria sido capaz de manter a prosperidade da vila. Em pouco tempo, a respiração suave de Tsunade sinalizou que ela havia adormecido. Jiraiya sorriu levemente, removendo seu manto exterior e delicadamente o colocando sobre ela. Então, sem fazer barulho, ele a deixou em casa. Faça o login, murmurou para si mesmo ao retornar para sua casa. Jin, login efetuado com sucesso, ecoou uma voz mecânica em sua mente. Recompensa, marca de veneno universal. Detalhes, pediu Jiraiya. O selo universal de veneno é um jutsu de desintoxicação. Se o usuário for exposto a qualquer veneno, este jutsu utiliza chakra para incinerá-lo e expulsá-lo do corpo instantaneamente. Quanto mais forte o veneno, mais tempo leva ao processo de purificação. Nota: este jutsu só pode ser usado em si mesmo e não pode ser aplicado em outras pessoas. Jiraiya ergueu uma sobrancelha. Apesar do nome, não era uma técnica de lançar veneno, mas sim de desintoxicação. Mesmo assim, era extraordinariamente poderosa, capaz de neutralizar qualquer veneno. Com a Segunda Grande Guerra Ninja se aproximando e a perspectiva de lutar contra os ninjas de Tsunagakure e Amegakure que usam veneno, essa nova habilidade melhorou significativamente suas chances de sobrevivência. Com um meio sorriso, Jiraiya não pôde deixar de pensar em Anzo da Salamandra, o líder de Amegakure e mestre em venenos que havia conquistado o apelido de semideus. Este jutsu definitivamente será útil, murmurou Jiraiya com um brilho de confiança nos olhos. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 35. Era preciso dizer, o sistema dele era incrivelmente confiável. Tudo o que lhe faltava o sistema lhe fornecia. O selo venenoso universal, classificado como ninjutsu médico, era praticamente equivalente a um jutsu de nível S. Sua única desvantagem era que não podia ser usado em outras pessoas. Ainda assim, se ele algum dia encontrasse Tio ou Anzo, isso sem dúvida os deixaria surpresos. Quer fosse Tio ou Anzo, seus venenos eram a ruína dos ninjas de Konoha. Durante a Segunda Grande Guerra Ninja, inúmeros ninjas que lutavam na Terra da Chuva foram vítimas do gás venenoso de Anzo. Apenas Jiraiya, Tsunade e Orochimaru sobreviveram, o que lhes rendeu o título de Sannin lendários.
Quanto a Chiyo, durante a Terceira Grande Guerra Ninja, ela preparou inúmeros venenos que causaram estragos nas forças de Konoha. Não fosse o talento incomparável de Tsunade em ninjutsu médico e sua habilidade de criar antídotos rapidamente, as perdas de Konoha teriam sido catastróficas. No caos da batalha, os ataques de veneno dos ninjas inimigos eram frequentemente fatais. Pode-se dizer que o veneno era uma das armas mais terríveis no mundo ninja. Mas agora, com essa técnica, nenhum veneno podia feri-lo. Aliado às capacidades regenerativas de seu corpo sábio, ele era quase invencível, contanto que ninguém destruísse seu cérebro com um único golpe. Extrair. A voz de Jiraiya era calma. Jin. Extração concluída com sucesso, respondeu o sistema. Num instante, uma enxurrada de informações invadiu a mente de Jiraiya. Em segundos, ele dominou o jutsu, que estava próximo do nível S. Jiraiya não descansou tão cedo. Em vez disso, foi ao banheiro tomar um banho quente antes de finalmente se deitar para dormir. Maldito pirralho, despertando um Kekkei Genkai e arruinando minha vida. Nem consigo mais ir para casa ou dormir na minha própria cama com a minha esposa. Droga. Não muito longe da casa de Jiraiya, escondido entre os densos galhos de uma árvore, um membro da Anbu mascarado com uma máscara facial semelhante à de um coelho murmurava amargamente. Neste momento, sua esposa provavelmente estava entretendo outros membros da Anbu, demonstrando-lhe sua hospitalidade. Enquanto isso, lá estava ele preso monitorando Jiraiya. Se eu não tivesse aprendido aquela maldita técnica de camuflagem, não estaria nessa enrascada, suspirou ele, lamentando suas escolhas de vida. Jiraiya demonstrou alguma nova habilidade recentemente? A voz repentina assustou o ninja mascarado de coelho. Ele se virou e viu Danzou, que havia aparecido atrás dele sem fazer barulho. Relatando a Danzou-sama, não vi Jiraiya usar nenhuma habilidade nova. No entanto, ele visitou o complexo do clã Senju ontem de manhã e retornou há pouco tempo. O que aconteceu durante esse tempo, não consegui descobrir, respondeu o ninja com a máscara de coelho respeitosamente. Embora o clã Senju pudesse ter perdido grande parte de sua antiga influência, os membros da Anbu não tinham permissão para monitorá-lo sem a autorização explícita do Hokage. Até mesmo aproximar-se de suas instalações era estritamente proibido. Danzou assentiu. A partir de hoje, você não ficará mais monitorando Jiraiya. Outra pessoa assumirá essa função. Obrigado, Danzou-sama. A voz do ninja mascarado de coelho transbordava alívio. Finalmente, ele poderia voltar para casa e ficar com sua esposa. Não se precipite. Eu ainda não terminei. A voz de Danzou era fria. Você tem uma nova missão. Leve o time D e siga imediatamente para o País da Chuva. Descubra quantos ninjas do País do Vento entraram no País da Chuva e, se possível, determine o propósito deles. O ninja mascarado de coelho congelou, seu alívio se transformando em desespero. Essa missão parecia muito pior. Se sua esposa já havia sido generosa, enquanto ele estava servindo perto de Konoha, ele não conseguia imaginar o que ela faria durante sua longa ausência em outro país. A equipe D já está reunida e aguardando no portão oeste da vila. Vocês devem partir imediatamente, acrescentou Danzou. E não se preocupe com sua esposa. Nós cuidaremos bem dela, disse ele com um leve sorriso irônico. O ninja mascarado de coelho queria chorar, mas sabia que era melhor não discutir. Relutantemente perguntou. Danzou-sama, posso ao menos retornar brevemente para casa antes de partir para a missão? A missão é urgente. Você precisa partir agora. O tom de Danzou era definitivo. É claro que Danzou não tinha intenção alguma de deixar o ninja voltar para casa. Sua esposa provavelmente estava recebendo visitas naquele exato momento, e permitir que ele voltasse perturbaria o moral da Anbu. Como líder da raiz, Danzou não podia deixar que tais distrações ameaçassem a coesão de suas operações. Sem outra escolha, o ninja mascarado de coelho resignou-se ao seu destino. Em silêncio, jurou que assim que a missão terminasse, retribuiria o favor visitando a casa de alguém. Com o coração pesado, ele ativou a técnica de cintilação corporal e desapareceu na noite. Vamos torcer para que ele não desperte algo inútil, pensou Danzou, voltando seus pensamentos para Jiraiya. A verdadeira esperança de Danzou era que Jiraiya despertasse um poderoso Kekkei Genkai, algo que valesse a pena roubar. Na linha temporal original, Danzou era praticamente um pesquisador. Ele havia experimentado secretamente inúmeros Kekkei Genkai em busca de poder, e seus esforços deram frutos. O Sharingan implantado em seu braço e as células de Hashirama em seu corpo eram a prova de seu sucesso. Como ninja nascido civil, Jiraiya era um alvo fácil. Matá-lo e levar seu corpo para a pesquisa seria uma tarefa simples. Quanto a Hiruzen Sarutobi, Danzou tinha seus próprios métodos para lidar com ele. Não me decepcione, Jiraiya, pensou Danzou friamente. Se Jiraiya despertasse uma linhagem sanguínea inútil, Danzou não perderia seu tempo. Mas se fosse algo extraordinário, o destino de Jiraiya estaria selado. Pouco tempo depois, outro agente da Anbu chegou para substituir o ninja com a máscara de coelho. Fiquem de olho no Jiraiya. No momento em que ele usar qualquer habilidade especial, me avisem imediatamente, instruiu Danzou. Sim, Danzou-sama, respondeu o novo ninja obedientemente. Satisfeito, Danzou usou a técnica de cintilação corporal para sair. Ao ver Danzou desaparecer, o novo agente da Anbu não pôde deixar de sentir inveja. Capítulo 36. Já enviamos 6 esquadrões da Anbu para coletar informações na Terra da Chuva, relatou uma voz no escritório do Hokage. Isso não é suficiente, interrompeu Danzou em tom severo. Pelos relatórios que reunimos, está claro que o País do Vento e o País da Terra estão determinados a atacar o País da Chuva. Precisamos enviar mais ninjas para coletar informações. Só assim poderemos tomar a iniciativa quando a guerra começar. Hiruzen Sarutobi, o terceiro Hokage, recostou-se na cadeira, ouvindo atentamente. No entanto, continuou o oficial da Anbu, já estamos com recursos limitados. Se designarmos mais membros da Anbu para missões externas, não teremos pessoal suficiente para lidar com emergências dentro da aldeia. Os olhos de Danzou se estreitaram. Então teremos que formar novos esquadrões.
Proponho selecionar membros de elite do clã Uchiha sob o comando de Fugaku. Eles podem lidar com a missão na Terra da Chuva. Sarutobi lançou um olhar para Danzou, mas não disse nada, deixando que os outros falassem primeiro. Omura Mitokado foi a primeira a se opor. Sou contra esta proposta. Permitir que o clã Uchiha colete informações só os fortalecerá ainda mais, o que vai contra nosso objetivo de enfraquecer sua influência. Koharu Utatânia sentiu em concordância. O país do vento e o país da terra inevitavelmente atacarão o país da chuva, e uma guerra por território é inevitável. Quando isso acontecer, podemos aproveitar a oportunidade para drenar os recursos do clã Uchiha. Enviá-los em missões agora só lhes dá tempo para se prepararem com antecedência. Isso é a última coisa de que precisamos. Ambos os conselheiros deixaram suas posições claras, com vozes calmas, porém firmes. Danzou franziu a testa, mas não interrompeu. A força atual do clã Uchiha já é preocupante, acrescentou Omura com tom grave. Se dermos a eles acesso a informações confidenciais, só tornará mais difícil controlar suas ambições. Koharu cruzou os braços. Não podemos deixar que ajam precipitadamente. Devem permanecer no escuro até que a guerra comece. Só então serão forçados a situações desfavoráveis que naturalmente reduzirão seu número. Hiruzen exalou lentamente a fumaça de seu cachimbo envolvendo-o em espirais. Chega, Danzou, disse ele finalmente. Tomei minha decisão. O clã Uchiha não estará envolvido nesta missão. A frustração de Danzou transbordou. Você vai se arrepender disso, Sarutobi. Ele cuspiu as palavras antes de sair furioso da sala. Assim que a porta se fechou com força, Omura se virou para o Okage. Lord Okage, o senhor não está sendo muito leniente com Danzou? Talvez seja a hora de lembrá-lo de quem manda. Koharu assentiu em concordância. Ele está ficando muito atrevido. Um pouco de disciplina não faria mal. Hiruzen deu uma risadinha. Deixe-o jogar seus jogos. Enquanto eu estiver aqui, ele não poderá fazer um movimento que eu não possa neutralizar. No fim, nenhuma astúcia pode superar a verdadeira força. Os dois assessores trocaram olhares antes de se curvarem. Entendido. Ao saírem, Hiruzen bateu com o cachimbo na mesa. Qualquer coisa que ameace a estabilidade desta aldeia não tem lugar aqui, murmurou ele com um brilho gélido nos olhos. Em outro lugar, na sala de treinamento de Jiraiya, o som de socos e chutes ecoava pelo ar. Ele estava acordado e treinando desde o amanhecer, com o suor escorrendo pela testa. Então, finalmente resolveu aparecer, disse ele, pressentindo a entrada de Tsunade em sua casa. Dessa vez, não houve o estrondo de uma porta arrombada. Em vez disso, a porta rangeu suavemente ao abrir, algo que Jiraiya notou imediatamente. Ao sair, ele viu Tsunade segurando uma peça de roupa cuidadosamente dobrada. Aqui está, disse ela, entregando-lhe as roupas. Suas roupas. Eu as lavei para você. Jiraiya ergueu uma sobrancelha, surpreso. Uma garota sendo gentil? Isso é uma visão rara, provocou ele, pegando as roupas. A expressão de Tsunade escureceu, e sua sobrancelha se contraiu. Você está dizendo que eu não fui gentil antes? Jiraiya rapidamente se retratou. Claro que não. Você sempre foi a personificação da graça e da gentileza. Satisfeita, Tsunade sorriu de canto. Ótimo. Agora, quer vir comigo comprar algumas ferramentas ninja e mantimentos? O rosto de Jiraiya se iluminou. Você sabe que eu não consigo dizer não a isso. Enquanto caminhavam pela vila, Jiraiya carregava várias sacolas de compras com as mãos e até o pescoço carregados das compras de Tsunade. Ele suspirou. Tsunade, você tem certeza de que isso é para comprar ferramentas ninja? Parece mais que eu sou sua mula de carga pessoal. Tsunade deu uma risadinha, colocando outra sacola em suas mãos. Meu pai costumava dizer que fazer compras com uma mulher é uma forma de treinamento. Então, na verdade, estou te ajudando a melhorar. Você deveria me agradecer. Jiraiya abriu a boca para protestar, mas Tsunade segurou seu braço e sorriu. Ainda não terminamos. Pretendo fazer compras até o pôr do sol. Arrastado para mais uma loja, Jiraiya suspirou interiormente. Acho que é assim que a vida de casado deve ser, pensou ele, tentando se consolar. Capítulo 37. Jiraiya, vamos comprar umas ferramentas ninja. Ao cair da noite, Tsunade finalmente pareceu satisfeita após uma interminável maratona de compras. Jiraiya e seu clone das sombras estavam agora cobertos de sacos da cabeça aos pés. Ele percebeu que se algum dia conseguisse conquistar Tsunade, dominar o jutsu clone das sombras seria essencial. Do contrário, não teria como carregar todas as malas dela. Ele chegou a suspeitar que Tobirama Senju pudesse ter criado o jutsu de clones múltiplos após acompanhar sua namorada em uma ida às compras. Você realmente precisa de todas essas roupas? Você consegue usar todas elas? Perguntou Jiraiya curioso. Comprar e usar são duas coisas completamente diferentes. Quem disse que você tem que usar tudo o que compra? Retrucou Tsunade. Jiraiya ficou sem palavras. Os ricos realmente vivem em outro mundo, pensou ele. Tsunade pegou a mão de Jiraiya e começou a guiá-lo em direção à rua das ferramentas ninja. Jiraiya podia sentir claramente que o afeto de Tsunade por ele estava crescendo. Se isso tivesse acontecido no passado, tocar na mão de Tsunade sem a permissão dela teria resultado em uma perseguição por metade da vila. Mas agora, Tsunade estava segurando a mão dele por vontade própria. Isso era um progresso, um grande progresso. Ele estava um passo mais perto de alcançar seu pequeno objetivo. Ao entrarem na rua das ferramentas ninja, a multidão agitada diminuiu visivelmente. Isso porque cidadãos comuns não tinham permissão para entrar. Apenas ninjas podiam acessar essa área. As lojas aqui eram administradas quase exclusivamente por clãs proeminentes de Konoha. Não havia uma única loja de propriedade de civis. Isso se devia ao fato de que os metais necessários para fabricar ferramentas como shurikens eram considerados recursos estratégicos. Os civis simplesmente não tinham os meios para obtê-los. Somente os grandes clãs ninja tinham acesso a eles. Cada loja ostentava o emblema de seu respectivo clã. O clã Shimura, o clã Sarutobi, o clã Yamanaka, o clã Akimishi. A maior loja, no entanto, pertencia ao clã Uchiha. Jiraiya olhou em volta, mas não avistou nenhuma loja pertencente ao clã Senju. A princípio, ele achou isso estranho, mas logo o motivo ficou evidente. O clã Senju havia se reduzido a apenas alguns membros. Não havia mais ninguém para administrar uma loja, muito menos para fabricar shurikens.
Se o Senju ainda produzissem ferramentas ninja, Tsunade não precisaria tê-lo trazido até aqui. Vamos à loja do clã Kimichi, sugeriu Tsunade. Jiraiya assentiu com a cabeça. As ferramentas ninja forjadas pelos principais clãs eram de qualidade bastante similar, então não importava muito onde as comprassem. Tsunade e Jiraiya entraram na loja Kimichi, que tinha ligações com as lojas dos clãs Yamanaka e Nara. Esses 3 clãs compartilhavam um laço estreito e eram conhecidos coletivamente como Trio Ino Shikasho, uma facção formidável com influência significativa na liderança de Konoha. Sejam bem-vindos. Como posso ajudá-los? Um Chunin de meia-idade do clã Kimichi os cumprimentou calorosamente. Precisaremos de algumas ferramentas ninja padrão e algumas pílulas de ração, disse Tsunade. Por aqui, por favor. Tudo que você procura está aqui. O Chunin os conduziu educadamente a outro balcão, onde estavam expostas diversas ferramentas ninja básicas, como shurikens, kunais e senbons. Atrás do vidro, pílulas de ração estavam cuidadosamente organizadas. Vou levar todas essas ferramentas e pílulas de ração, declarou Tsunade com ousadia. Jiraiya não pôde deixar de se maravilhar com a sensação maravilhosa que devia ser rico. O Chunin, encantado com os gastos extravagantes de Tsunade, rapidamente guardou os itens em um pergaminho de armazenamento, uma ferramenta ninja comum usada para guardar itens não vivos. Como discípulos do Hokage, vocês têm direito a um desconto de 20% em nossa loja, disse o Chunin, anunciando o preço reduzido. Ser aluno do Hokage tinha suas vantagens, principalmente na hora de fazer compras em lojas administradas por clãs leais ao Hokage. O trio Ino Shikasho era especialmente firme em seu apoio ao Hokage, independentemente de quem ocupasse o cargo. Tsunade pagou sem hesitar e entregou a Jiraiya metade dos pergaminhos de armazenamento. Jiraiya e seu clone das sombras, carregados de sacolas, seguiram Tsunade de volta ao complexo do clã Senju. Depois de descarregarem tudo, Jiraiya estava prestes a sair quando Tsunade repentinamente segurou seu braço. Ela tirou uma pulseira de madeira e a estendeu para ele. Você trabalhou muito hoje. Este é um presente que escolhi para você. Não deixarei seu esforço sem recompensa, disse Tsunade. Jiraiya pegou a pulseira e percebeu que uma das contas tinha gravado o caractere do nome de Tsunade. Ele ficou surpreso. Seria essa a maneira dela de reivindicá-lo como seu? Será que Tsunade já gostava dele em segredo? Por que você não está usando? Não me diga que acha feio. Está duvidando do meu gosto? Disse Tsunade franzindo a testa. Claro que não. Eu só não esperava que você me desse um presente, disse Jiraiya enquanto colocava a pulseira. Uf. Esta é a primeira vez que dou um presente a um rapaz, então é melhor você apreciá-lo, disse Tsunade, um pouco tímida. Jiraiya e Tsunade conversaram por mais um tempo antes de se separarem. Parece que meu pequeno objetivo não está tão distante, afinal, disse Jiraiya para si mesmo, sorrindo enquanto olhava para a pulseira em seu pulso. Sistema, faça login, disse Jiraiya certa manhã, ao acordar. Jin, login efetuado com sucesso. Você adquiriu a técnica do Grande Fogo do Dragão, soou o sistema. A técnica do Fogo do Grande Dragão era um jutsu de liberação de fogo de rank B com considerável poder destrutivo. Dada a sua forte afinidade natural com o chakra de liberação de fogo, era uma combinação perfeita para ele. Extraia, ordenou Jiraiya. A informação sobre a técnica inundou sua mente e ele a dominou instantaneamente. Após se lavar e tomar o café da manhã, ele se dirigiu ao campo de treinamento próximo ao escritório do Hokage. Passaram-se 5 dias e finalmente chegou a hora de eles partirem para a missão. Quando Jiraiya chegou, Tsunade e Orochimaru apareceram logo em seguida. Os 3 entraram juntos no campo de treinamento e encontraram Hiruzen Sarutobi já à espera deles. Eles cumprimentaram o sensei respeitosamente. Vocês chegaram cedo. Parece que estão animados para a missão, disse Hiruzen com um sorriso. Sensei, pare de nos provocar e diga logo qual é a missão, disse Tsunade ansiosamente. Hiruzen deu uma risadinha e entregou um pergaminho a cada um deles. Jiraiya abriu seu pergaminho e encontrou um mapa detalhando a rota até a fronteira entre a Terra do Fogo e a Terra da Chuva. O objetivo da missão estava escrito abaixo. Eles tinham a missão de proteger um lote de ervas medicinais que cresciam na área da fronteira. Essas ervas eram essenciais para a produção de antídotos e poções de cura, o que as tornava um recurso estratégico. A fronteira era instável e havia preocupação de que as forças inimigas pudessem atacar as ervas. Vocês se deslocarão a toda velocidade para o local designado. Uma vez lá, seguirão as ordens do Jounin Sakuma Taki e instruiu Hiruzen. Capítulo 38. Não esperava que Ataki Sakumo fosse o responsável por tudo aqui, pensou Jiraiya, com os olhos brilhando de curiosidade. Ataki Sakumo foi um prodígio de Konoha. Embora fosse apenas alguns anos mais velho que eles, ele já era um Jounin, e rumores sugeriam que ele não estava longe de alcançar o nível de um Jounin de elite, uma presença verdadeiramente formidável. Ele também era o pai de Ataki Kakashi. O talento extraordinário de Kakashi devia-se, sem dúvida, à herança dos genes excepcionais de Sakumo. Apesar de seu brilhantismo, Ataki Sakumo foi uma figura trágica. Suas contribuições para Konoha foram imensas, com inúmeras vitórias em seu currículo. Seus inimigos o respeitavam como a presa branca de Konoha, um nome que inspirava terror durante a Segunda Grande Guerra Ninja. E, no entanto, o ninja tão genial acabou perecendo pelas mãos de seu próprio povo, um destino tão doloroso quanto lamentável. Sakumo optou por abandonar uma missão para salvar um camarada, um ato de compaixão que deveria ter sido celebrado. Mas quando ele retornou à aldeia, foi recebido com desprezo e incompreensão. Até mesmo o camarada que ele havia salvado se voltou contra ele, culpando pelo fracasso da missão. Ninguém se levantou para defender Sakumo. Dominado pelo desespero e desiludido com a aldeia que outrora amara, Sakumo acabou por tirar a própria vida. A raiz de sua ruína residia em sua imensa popularidade entre os civis.
Sua reputação havia crescido tanto que ameaçava as ambições de outros, tornando-o alvo de manipulação secreta. Era muito provável que Danzou e o terceiro Hokage tivessem desempenhado um papel na instigação da opinião pública contra ele. Sem a interferência deles, seria impensável que tanto se voltassem contra ele por escolher a vida de seus camaradas em detrimento do sucesso da missão. Sacrificar uma missão para salvar um companheiro de equipe não era um ato vergonhoso, era a essência do que significava ser um ninja. Partindo agora, instruiu Hiruzen Sarutobi. Estou ansioso para ver o que vocês conseguirão realizar. Sim, sensei, responderam Jiraiya e os outros, destruindo imediatamente o pergaminho da missão, conforme o protocolo. Esperava-se que um ninja habilidoso memorizasse o conteúdo de um pergaminho de missão e, em seguida, o destruísse para evitar qualquer possibilidade de vazamento de informações. Se alguém se esquecesse dos detalhes, teria que, envergonhado, pedir uma substituição ao seu superior. Esquecer uma segunda vez era um sinal claro de que não tinha o perfil de um ninja. Sem tempo a perder, Jiraiya, Orochimaru e Tsunade partiram para o destino de sua missão. A julgar pelo terreno, devemos estar perto do local-alvo, observou Orochimaru alguns dias depois, examinando os arredores. No ritmo atual, devemos chegar em 1 hora, acrescentou Jiraiya, acenando com a cabeça. A viagem deles tinha sido notavelmente tranquila até então, sem qualquer sinal de perigo. A paisagem aqui é linda, comentou Tsunade, admirando a exuberância do local. A região, próxima às fronteiras do País da Chuva, tinha um clima úmido e solo fértil, repleto de flores e vegetação vibrantes. O ar estava perfumado com o aroma das flores, um subproduto natural da abundante flora da região. Graças a esse clima, Konoha cultivou uma grande variedade de ervas medicinais na região. Após mais 1 hora, a vista se expandiu para uma vasta planície, onde fileiras de ervas se estendiam pela terra. O ar estava impregnado com o cheiro de ervas medicinais. Espalhadas pela planície, havia pequenas cabanas de madeira e um punhado de ninjas de Konoha patrulhando a área. Finalmente chegamos, suspirou Tsunade, enxugando o suor da testa. A longa viagem as deixará exaustas, e a monotonia da viagem fora particularmente desgastante. Antes que pudessem se aproximar da planície, o ninja de Konoha os avistou e correu em sua direção. O homem, um chunin de meia-idade, vestia um uniforme adornado com o símbolo do clã Sarutobi, um macaco ágil bordado na manga. Ele parou a uma distância segura com uma postura cautelosa, enquanto observava o grupo com cautela. Fomos enviados pelo Hokage para fornecer reforços. Aqui estão nossos documentos de identificação, explicou Jiraiya, jogando os documentos para o chunin. Após verificar cuidadosamente a autenticidade dos documentos, o homem relaxou e abriu um sorriso. Não esperava que o Hokage enviasse reforços, especialmente seus 3 discípulos. Bem-vindos. Sou Sarutobi Juro. Permitam-me levá-los para conhecer o Capitão Sakumo. Obrigado pela sua orientação, respondeu Jiraiya. O grupo seguiu Juro em direção a uma das cabanas de madeira simples. Capitão, os reforços da vila chegaram, os alunos pessoais do Hokage, anunciou Juro, batendo levemente na porta. A porta rangeu ao abrir e um homem saiu. Ele vestia um uniforme ninja branco, com uma pequena lâmina presa às costas. Então o Hokage te mandou, hein? Ataque Sakumo suspirou, esfregando o rosto. Isso vai dar problema. Com a situação na fronteira tão estável, a presença dos alunos do Hokage só aumentava a pressão. Se algo lhes acontecesse, as consequências seriam terríveis. Não nos subestime, capitão. Não seremos um fardo, declarou Jiraiya, com a expressão escurecendo diante da afronta percebida. A indiferença de Sakumo foi clara e incisiva, e magoou profundamente. Dada a sua reputação como um ninja genial, não era de surpreender que Sakumo ostentasse um certo ar de arrogância. Sua destreza lhe rendera o título de presa branca de Konoha, e alguns até sussurravam que sua força rivalizava com a do terceiro Hokage. Para alguém como ele, a confiança era inevitável. Capítulo 39. Após dar as ordens, Sakumo Taki retornou para casa. Não leve para o lado pessoal. O capitão Sakumo é sempre assim. Ele tem um bom coração, é realmente afetuoso, mas não é muito bom em se expressar, disse Sarutobi Juro, tentando aliviar o clima tenso com uma risada forçada. Jiraiya já sabia que Sakumo não era uma pessoa má. Se ele fosse realmente malicioso, não teria tirado a própria vida. Em vez disso, teria empunhado a lâmina da presa branca e abatido os camaradas que um dia salvara. Se Sakumo Taki tivesse feito isso, poucos em Konoha seriam capazes de detê-lo. A menos que o terceiro Hokage interviesse pessoalmente, derrotar Sakumo certamente teria um preço muito alto. Poderíamos argumentar que Sakumo era um homem profundamente influenciado pela vontade do fogo. Caso contrário, ele não teria abandonado o jovem Kakashi para acabar com a própria vida. Em vez disso, ele poderia ter desertado de Konoha e buscado vingança contra a vila. Nossa missão de patrulha é incrivelmente simples e impossivelmente difícil ao mesmo tempo, explicou Sarutobi Juro. Se não encontrarmos inimigos, será apenas um passeio na floresta. Mas, no momento em que enfrentarmos adversários, devemos estar preparados para arriscar nossas vidas em batalha. Esta área faz fronteira com a Terra da Chuva, longe da aldeia. Estas ervas têm amadurecido constantemente e são recursos incrivelmente valiosos. É provável que certos indivíduos mal-intencionados as visem. Nossa principal responsabilidade é garantir a segurança dessas ervas até que os moradores terminem de colhê-las e transportá-las de volta para a aldeia. É por isso que o patrulhamento é inegociável. Devemos permanecer vigilantes contra qualquer intrusão inimiga. Nossa área de patrulha designada fica ao longo da fronteira com a Terra da Chuva. Agora vou guiá-los pela nossa zona de patrulha designada, disse Sarutobi Juro a Jiraiya e aos outros. Eles assentiram com a cabeça em concordância e o seguiram até a fronteira. Em pouco tempo eles se familiarizaram com a área que eram responsáveis por patrulhar. Durante as patrulhas, vocês jamais devem cruzar a fronteira, disse Sarutobi Juro com uma expressão severa. Cruzar a fronteira pode provocar uma guerra entre duas nações, com consequências desastrosas. Lembrem-se bem disso. Como ninjas, somos efetivamente as forças armadas de nossa nação. Entrar em território estrangeiro sem autorização é uma provocação, e pode facilmente escalar para uma guerra, especialmente com nações que não toleram tais ações. É claro que entrar em outro país por vias oficiais é uma questão diferente.
Jiraiya, Tsunade, vocês dois podem descansar agora. Eu levarei Orochimaru na primeira patrulha, instruiu Juro. Um dia eu vou derrubar o Sakumo de costas no chão, declarou Tsunade, socando o ar assim que Juro saiu do alcance da sua voz. Ficou claro que ela ainda estava chateada com a atitude de Sakumo em relação a eles. Sinceramente, imobilizar Sakumo no chão não seria uma tarefa fácil para Tsunade. Jiraiya, a vista dali parece linda. Venha comigo dar uma olhada, disse Tsunade, apontando para um local distante após desabafar sua frustração. Jiraiya assentiu com a cabeça. Sarutobi, Juro e Orochimaru tinham acabado de começar sua patrulha e levariam algum tempo para completar o percurso. Embora sua área de patrulha não fosse vasta, eles precisavam percorrê-la repetidamente para garantir uma cobertura completa. Tsunade puxou Jiraiya na direção que ela havia indicado. Logo chegaram a um campo de flores, vibrante de vida e repleto de borboletas. Este lugar é muito mais bonito que a vila, disse Tsunade alegremente, com os olhos brilhando enquanto perseguia as borboletas. É lindo, concordou Jiraiya, deitando-se na grama e observando-a com um sorriso. Izamu disse que há uma grande chance de uma guerra estourar aqui. Se isso acontecer, essas belas paisagens podem não sobreviver à destruição, disse Tsunade, com a voz tingida de melancolia enquanto delicadamente erguia uma borboleta com o dedo. Senju Izamu, neto de Senju Kavarama. Sua força só era superada pela de Sakuma Taki, mestre da liberação de água. Dizia-se que ele havia herdado os talentos do segundo Hokage. Infelizmente, durante a Segunda Grande Guerra Ninja, ele pereceu sob o cerco das forças de Wagakure. Então devemos nos fortalecer para proteger tudo aquilo que consideramos belo, disse Jiraiya com determinação. Você tem razão, Jiraiya. Juntos, ficaremos mais fortes e protegeremos o que nos é caro, disse Tsunade, assentindo enquanto soltava a borboleta de volta ao ar. Jiraiya, tem um lago ali na frente. Eu gostaria de tomar um banho. Fique de guarda e certifique-se de que ninguém se aproxime, disse Tsunade de repente. Após dias de viagem, ela estava ansiosa para se refrescar, pois havia suado bastante durante o percurso. E se eu resolver dar uma espiadinha? Perguntou Jiraiya com um sorriso travesso enquanto se sentava. Se você ousar espiar, eu quebro sua terceira perna, e aí você realmente não terá escolha a não ser olhar, retrucou Tsunade, agitando o punho em sinal de aviso antes de seguir em direção ao lago. Estou cada vez mais perto do meu pequeno objetivo, pensou Jiraiya com alegria. A confiança e o carinho de Tsunade por ele vinham crescendo constantemente, e ele não ia estragar tudo. Apesar de sua natureza lasciva, Jiraiya tinha seus princípios. Ele não se rebaixaria a ser depravado. Luxúria e depravação eram duas coisas muito diferentes. Sistema, extrai as recompensas dos últimos dias, disse Jiraiya mentalmente assim que Tsunade desapareceu de vista. As recompensas que ele havia acumulado durante suas viagens ainda estavam armazenadas no sistema. Entre elas, havia uma recompensa de 7 dias que o deixava particularmente animado. Um jutsu de detecção de nível S chamado Olho da Perspicácia. Quando ativado, o Olho da Percepção permitia ao usuário perceber os fluxos de chakra em um raio de 5 km e até mesmo visualizar a rede de chakra de um inimigo. Semelhante ao Byakugan em alguns aspectos, suas habilidades de detecção eram excepcionais. No entanto, também possuía uma vantagem única, imunidade a qualquer genjutsu abaixo do nível S, um feito que o Byakugan não conseguia alcançar. Cada recompensa de 7 dias do sistema era incrivelmente valiosa, aumentando significativamente a força de Jiraiya. Aliado às habilidades sensoriais de seu corpo sábio, o Olho da Percepção tornava praticamente impossível que qualquer jutsu escapasse à sua atenção. Quanto às recompensas diárias, eram em sua maioria ninjutsus comuns e pouco notáveis. Jiraiya se perguntava se o Olho da Percepção seria um dia transmitido a seus descendentes, formando um novo Kekkei Genkai. Jin, extração concluída, soou o sistema. Num instante, Jiraiya dominou vários novos jutsus. Devo testar as capacidades do Olho da Percepção? Ponderou Jiraiya, lançando um olhar para o lago onde Tsunade havia ido. Mas ele balançou a cabeça rapidamente. Ele era um ninja disciplinado e não faria mau uso de suas habilidades. Ah! De repente, um grito ecoou vindo da direção do lago. Capítulo 40. Olho da visão, ativar. Sem hesitar, Jiraiya concentrou seu chakra nos olhos. Uma sensação quente os percorreu, e num instante, ele pôde enxergar além de todos os obstáculos à sua frente. Ele congelou, os olhos fixos numa cena surpreendente. Tsunade estava à beira do lago, completamente nua, com a pele brilhando. Na superfície do lago, insetos coloridos e luminosos esvoaçavam graciosamente, criando uma visão encantadora. Tão grande, tão branco. Jiraiya sentiu o pulso acelerar enquanto seu olhar se demorava na figura impecável de Tsunade. Suas curvas cativantes e pele alva irradiavam um fascínio irresistível. A tensão inicial se dissipou. Descobriu-se que a exclamação anterior de Tsunade não era por medo de perigo, mas sim por admiração diante da beleza natural à sua frente. Aliviado, Jiraiya percebeu que sua preocupação com a segurança dela havia sido infundada. Com um leve respingo, Tsunade entrou no lago, suas longas pernas cortando graciosamente a água. Não estou espiando. Não de verdade, murmurou Jiraiya, recolhendo seu chakra e desativando sua técnica. Mesmo assim, a imagem da figura de Tsunade persistia em sua mente, tentando-o. Ele balançou a cabeça, forçando-se a se concentrar novamente. Como um ninja de verdade, não podia se deixar distrair assim. O tempo ali era precioso demais para ser desperdiçado. O relacionamento deles estava florescendo rapidamente, e Jiraiya sabia que não devia colocá-lo em risco. Ele se deitou na grama, fechando os olhos para descansar. Já havia examinado a área com seu olho da percepção e confirmado que não havia ameaças por perto. Jiraiya, este lugar é deslumbrante. Prometa-me que me trará aqui todos os anos a partir de agora. A voz de Tsunade quebrou a tranquilidade quando ela retornou, agora vestida e visivelmente encantada. Jiraiya sentou-se, cuspindo o talo de grama que estava mastigando. Você não vai se cansar disso eventualmente? Até mesmo a paisagem mais bonita perde o encanto quando vista com muita frequência. E quanto a mim? Tsunade provocou, com um brilho travesso nos olhos.
Você também vai se cansar de me olhar? Claro que não, respondeu Jiraiya sem hesitar. Você é muito mais cativante do que qualquer paisagem. As flores e a grama permanecem as mesmas, mas você é infinitamente fascinante. Tsunade ergueu uma sobrancelha, numa mistura de ceticismo e divertimento. De onde você tira essas cantadas? Com quantas outras mulheres você já as usou? Estou apenas sendo sincero, disse Jiraiya com suavidade. Além disso, você conhece meus padrões. Garotas comuns nem sequer me chamam a atenção. Um pequeno sorriso surgiu nos lábios de Tsunade enquanto ela se virava para voltar ao acampamento, visivelmente satisfeita apesar de si mesma. Jiraiya seguiu, observando-a por trás. Seus pensamentos vagaram brevemente de volta para o lago. As roupas realmente escondem a sua silhueta. Ela é ainda mais deslumbrante sem elas. Você pode cortar árvores da floresta próxima para construir um abrigo, gritou Sakuma Taki ao sair de uma cabana. Ou pode dormir ao relento se preferir. Dito isso, ele desapareceu num instante, dirigindo-se à fronteira para sua patrulha diária. Como o único Jounin entre eles, as habilidades sensoriais aguçadas de Sakumo permitiam que ele detectasse ameaças que os Chunin poderiam não perceber. Aquele cara é tão irritante, murmurou Tsunade franzindo a testa. Quando esta missão terminar, vou desafiá-lo de volta à vila, disse Jiraiya, observando a figura de Sakumo se afastar. Como ninja, ele não resistiu à ideia de testar sua força contra alguém tão habilidoso quanto Sakumo. Não se esqueça de acertá-lo algumas vezes por mim, disse Tsunade, embora seu tom não tivesse a mesma aspereza de sempre. Ela havia aprendido a respeitar as habilidades de Jiraiya durante o tempo que passaram juntos. Nem Jiraiya nem Tsunade se preocuparam em construir um abrigo de madeira. Como ninjas experientes, seus sacos de dormir eram mais do que suficientes para uma noite sob as estrelas. Patrulhar é tão chato, resmungou Tsunade. Mal posso esperar para que esta missão termine. As ervas já estão quase todas colhidas, Jiraiya a tranquilizou. Voltaremos à aldeia em breve. Suas patrulhas de rotina transcorriam sem incidentes há dias, a monotonia pesando sobre eles. Mas, de repente, Jiraiya congelou, sua expressão tornando-se séria. Tsunade vai encontrar Sakumo, agora. Um grande grupo de ninjas da chuva está vindo para cá. Tsunade pescou, assustada. O quê? Tem certeza? Jiraiya não respondeu imediatamente. Em vez disso, concentrou as habilidades sensoriais aguçadas de seu físico sábio, detectando tênues traços de chakra vindos da direção do país da chuva. Ativando seu olho da percepção, viu um grupo de mais de uma dúzia de ninjas se movendo rapidamente em sua direção. Os níveis de chakra deles eram alarmantes. A maioria era de Chunin de elite, e pelo menos 2 eram de nível Jounin. Eles estão vindo atrás das ervas, murmurou Jiraiya com a mente a mil. Não se tratava apenas de um ataque, era uma tentativa de eliminá-los completamente. Com apenas 10 ninjas de Konoha guardando as ervas, incluindo 3 Chunin de elite e um Jounin, eles estavam em grande desvantagem numérica. Tsunade, vá. Jiraiya insistiu. Não estou brincando. A força deles não é brincadeira. Tsunade hesitou, franzindo a testa. Ela não tinha visto Jiraiya usar nenhum jutsu, então sua repentina urgência a confundiu. Diferentemente do Sharingan ou do Byakugan, o olho da percepção não exigia selos de mão nem mudanças visíveis. Você não vem comigo? Perguntou ela com a voz tensa. Vou ficar e monitorar os movimentos deles, disse Jiraiya com firmeza. Não se preocupem comigo, eu sei me virar. Vamos embora juntos, insistiu Tsunade com sua preocupação evidente. Jiraiya balançou a cabeça. Não, eu cuido da nossa retirada. Agora vão. O coração de Tsunade apertou. Nos últimos dias, ela havia desenvolvido um profundo carinho por Jiraiya. Vê-lo se voluntariar para ficar para trás despertou nela uma mistura de medo e admiração. Relutantemente, ela se virou e correu na direção de Sakumo, com o coração pesado de preocupação. Capítulo 41. A presunção é a armadilha mais mortal. Num instante, a imagem de Jiraiya subiu ainda mais no coração de Tsunade. Vai entregar a mensagem. Eu já prometi que a acompanharia para ver as flores aqui todos os anos. Não vou voltar atrás na minha palavra. Além disso, ainda não a vi tomar banho. Como eu poderia me colocar em perigo antes disso acontecer? Jiraiya deu uma risadinha com um meio sorriso, lançando um olhar furtivo para a figura voluptuosa de Tsunade. A relação entre eles havia se tornado tão próxima que tais piadas já não incomodavam Tsunade. Pelo contrário, elas só fortaleciam ainda mais o vínculo entre os dois. Além disso, embora os intrusos fossem formidáveis, a aguçada percepção de Jiraiya permitia que ele acompanhasse cada movimento deles. Com seu nível atual de taijutsu, ele estava confiante de que conseguiria escapar antes que eles se aproximassem demais. Se você ousar quebrar sua promessa, vou garantir que você esteja estirado no chão. Tsunade acenou com o punho de forma brincalhona antes de desaparecer num instante, dirigindo-se para o jardim medicinal. Jiraiya também usou a técnica de cintilação corporal para recuar um pouco, saltando para um galho de árvore para continuar observando o grupo de ninjas do País da Chuva. Em pouco tempo, o grupo de ninjas alcançou a fronteira sem hesitar e a atravessou. Tão decisivo. Eles claramente estavam planejando isso há algum tempo, murmurou Jiraiya enquanto sacava um shuriken. Preso a ele havia um dispositivo explosivo. Ele previa que alguém eventualmente atacaria o jardim medicinal ali. Com a iminente Segunda Grande Guerra Ninja, o País da Chuva havia se tornado um ponto crítico para várias facções. A proximidade do jardim com a fronteira o tornava um alvo óbvio. E uma vez que alguém roubasse de lá, refugiar-se no caótico País da Chuva tornaria quase impossível para Konoha rastreá-lo. Conforme os invasores avançavam pelo País do Fogo, Jiraiya infundiu chakra na etiqueta explosiva, ativando-a antes de arremessá-la à frente deles. Bum! A explosão deixou uma enorme cratera no solo. A intenção de Jiraiya não era atacar, mas sim avisar. Ele não havia agido antes porque eles ainda não haviam entrado no território do País do Fogo. Poder impressionante, embora seja ridiculamente caro, refletiu Jiraiya, satisfeito com o efeito da etiqueta, mas lamentando seu custo. Etiquetas explosivas eram um item de luxo, acessível apenas aos clãs mais ricos ou a ninjas independentes altamente habilidosos. Para ninjas comuns, especialmente aqueles de origem civil, comprar uma era praticamente impossível sem habilidades excepcionais. Uma única etiqueta explosiva custava 3.000 ryu, enquanto missões de nível baixo pagavam entre 500 e 10.000 ryu.
A etiqueta atual de Jiraiya tinha sido um presente de Tsunade, ter um amigo rico era ótimo, mas ter uma esposa rica seria ainda melhor, pensou ele com um sorriso. Os intrusos pararam abruptamente com a explosão. Capitão, esse foi o som de uma detonação. Será que alguém mais está aqui para roubar as ervas? Será que já enfrentaram os ninjas de Konoha? Perguntou um dos Chunin. O que fazemos agora? Perguntou outro. Vamos prosseguir conforme o planejado. Quanto mais caótica a situação, melhor para nós, decidiu o líder Jounin após uma breve hesitação. Esses intrusos vinham de várias pequenas vilas ninjas e foram encorajados pelo apoio de Amegakuri, que lhes ofereceu altas recompensas. Um dos principais Jounin era um ninja de Ami, que usou essa missão para se preparar para o conflito iminente. Amegakuri havia notado a infiltração de ninjas dos países do fogo, do vento e da terra em suas fronteiras e compreendido suas intenções. Preparada para a guerra, Amegakuri tinha como objetivo principal tomar os recursos medicinais de Konoha. Mesmo que a missão falhasse, eles poderiam culpar as vilas menores, evitando represálias diretas. O grupo retomou seu avanço. Ao ouvir a explosão à distância, Tsunade olhou para trás, com preocupação evidente em seus olhos. Todos reúnam-se. Sigam-me até a fronteira. A explosão também atingiu Sakuma Taki no acampamento. Ele imediatamente saiu, gritando a ordem antes de liderar o ataque em direção à fronteira. Os outros ninjas de Konoha, incluindo Orochimaru, seguiram sem hesitar. A velocidade de Sakuma permitiu que ele se distanciasse do grupo. Na fronteira, a explosão provavelmente sinalizou atividade inimiga. Se Jiraiya estivesse envolvido, isso poderia significar que um confronto já estava em andamento. Kazeo, tem um pirralho Chunin ali na frente, à esquerda. Vai lá e dá um jeito nele, ordenou o Jounin de Ami, sentindo a presença de Jiraiya. O Chunin de elite, cujo codinome era Kazeo, assentiu com a cabeça e se separou do grupo, dirigindo-se a Jiraiya. O restante da equipe contornou a posição de Jiraiya, continuando em direção ao seu objetivo. Os dois principais Jounin não consideravam Jiraiya uma ameaça, presumindo que um Chunin de elite seria suficiente para eliminá-lo. Levem-no embora depressa e volte para junto de nós, ordenou friamente um dos Jounin. Não se preocupe. Matar um Chunin não vai demorar muito, respondeu Kazeo com confiança. Os ninjas reunidos, vindos de pequenas aldeias, eram todos elites experientes. Ninguém ali era fraco. Caso contrário, o Jounin de Ami não teria confiado a eles essa missão. Então, eles me subestimaram, né? Ao ver um Chunin de elite se aproximar sozinho, Jiraiya balançou a cabeça negativamente. Ao remover as bandagens de sua espada de fogo trovejante, ele decidiu que era uma boa oportunidade para testar seu poder. Ainda está aí parado, garoto? Está congelado de medo só de me ver? Kazeo provocou, arrancando a máscara e revelando um rosto marcado por cicatrizes e barba, contorcido num sorriso cruel. Pobre criatura, murmurou Jiraiya para a lâmina. Seu primeiro gosto de sangue será o de um tolo. Seu pirralho. Como ousa zombar de mim? Vou esmagar sua cabeça com o meu pé. Enfurecido, Kazeo rapidamente formou selos de mão e liberou um fluxo de fogo, a técnica do fogo do dragão, um jutsu comum de liberação de fogo. Jiraiya permaneceu imóvel, erguendo a espada da chama relâmpago. Com um único golpe, ele cortou as chamas que se aproximavam. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!